Ai, gente, a gente vê cada coisa, né? E a busca pela beleza não tem limites mesmo. Mas o universo da estética nem sempre está ligado à vaidade. No caso da cirurgia plástica corretiva, por exemplo, o jogo está a saúde e o resgate da autoestima do paciente. E esse vai ser o tema de hoje aqui no Você e o Doutor. Seja muito bem-vindo, doutor Sproisser. Obrigado, Tice. Você está aqui para explicar tudo pra gente, obrigado. Né? Essa semana vai ser muito importante, porque a gente vai falar dessas cirurgias corretivas. Muitas pessoas têm alguns problemas de saúde que podem ser corrigidos por cirurgias estéticas, não. Cirurgia plástica reconstrutora. Pois é, e as cirurgias corretivas, né, mais realizadas no mundo hoje é a rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, que é um tipo de plástica muito comum entre as famosas. Dá só uma olhada. A apresentadora da Record, Xuxa Meneghel, fez uma rinoplastia no começo dos anos 90. Nas fotos de quando era modelo, é possível ver que o nariz dela era um pouco mais largo, mas nada que atrapalhasse a beleza da rainha. A atriz Cláudia Raia não esconde de ninguém que fez plástica no nariz quando tinha 20 anos de idade. A cirurgia foi feita no início da década de 90 pelo cirurgião Wagner de Moraes, marido de Ângela Bismarck. Assim como as estrelas brasileiras, muitas celebridades internacionais assumem que fizeram plástica para melhorar a aparência. Sarah Jessica Parker, por exemplo, diminuiu o ossinho superior do nariz e ficou com um rosto mais suave. A estrela admite que passou pelo processo sem nenhum problema. Jennifer Aniston já foi eleita a celebridade mais fotogênica de todos os tempos por leitores de uma revista brasileira. Mas o rosto da estrela americana não foi sempre tão harmônico. A atriz contou numa entrevista que tinha desvio de septo e precisou fazer uma cirurgia de correção na adolescência. Disse que depois disso passou a dormir como um anjo. Jennifer passou por 2 operações, uma em 94 e outra em 2007. Mas dá pra perceber que ela aproveitou e deu uma afinadinha no nariz, né? A atriz britânica Kate Winslet já aderiu a uma campanha contra o excesso de cirurgias estéticas feitas pelos companheiros de profissão de Hollywood. Mas antes de ficar famosa pelo filme Titanic, Kate tinha o nariz bem maior do que tem hoje. Sabe aquele narizinho delicado da atriz Natalie Portman? Ele já liderou a lista dos mais pedidos aos cirurgiões plásticos no exterior. Mas na infância e na adolescência, a Bella tinha o perfil maior e menos delicado do que tem hoje. A cantora Fergie mostra muito charme nos palcos, mas mudou bastante desde o começo da carreira. Uma das transformações no visual da cantora foi o nariz, que ficou menor e mais fininho. Depois que ficou famosa, a atriz Kate Holmes resolveu dar aquela afinadinha no nariz. O resultado foi um rosto mais sofisticado. Kim Kardashian é adepta das cirurgias plásticas e o nariz da socialite não ficou de fora. A musa deu aquela afinadinha e suavizou o rosto, que vive em frente às luzes da TV e aos flashes dos paparazzi. E o doutor Sproisser vai falar quem deve e quem não deve fazer esse tipo de cirurgia. E também vamos falar sobre redução de mama entre homens e mulheres. Mas isso vai acontecer logo depois do intervalo. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Hoje em Dia. E hoje no Você e o Doutor, estamos falando sobre plástica corretiva. Antes do intervalo, a gente mostrou algumas atrizes que fizeram plástica no nariz, umas por saúde e outras por apenas estética. E eu queria aproveitar e perguntar para o doutor Sproisser, que está aqui com a gente, quando que uma cirurgia, uma rinoplastia, uma cirurgia no nariz, ela é indicada pelo SUS? Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo Rolf Gemperli, cirurgião do Hospital das Clínicas e professor titular de plástica, e é com ele que eu aprendo tudo. Então, eu quero ver se as lições foram bem dadas. Bom, antes de mais nada, o nariz, ele tem uma função fundamental, que é você deixar o ar entrar lá dentro do seu pulmão. Quantos atletas que querem ir para a Olimpíada agora, que não conseguem, porque não respiram e não conseguem obter resultados bons? Então, o nariz, além da estética, como você acabou de falar, o nariz é um órgão que ele é muito importante na respiração.
Então, esse quadro aqui agora, existe uma cirurgia, várias técnicas que ajudam a pessoa a respirar melhor. O grande problema é o desvio do septo. Aqui vocês estão vendo nesse desenho que o nosso nariz ele é composto do osso e de cartilagens. E o que é o desvio de septo? Então, lá dentro aqui, Ticiane, lá dentro do nariz, tem um ossinho que é o septo, septo nasal. E ele divide a narina esquerda da direita. Quando você tem um desvio dele, o que acontece? Não entra ar desse lado aqui, ó. Você só respira de uma... E esse aqui não. Então você, por exemplo, à noite, você ronca, você não respira direito, você acorda mal-humorado. Por quê? Porque você não está respirando. Agora, algumas pessoas, quando vão fazer essa cirurgia do desvio de septo, elas acabam fazendo uma plástica no nariz. Por que isso? Então, muitas vezes o que acontece, agora de perfil vocês vão ver, que o nariz pode ter muita gordura nessa região aqui. Muita gordura. Então, a gordura em cima de um desvio de septo. E às vezes você quebra esse osso aqui. Às vezes você cai de bicicleta, leva uma briga, você pode quebrar esse osso do nariz. Então, o cirurgião, nesse caso aqui, duas equipes podem entrar na cirurgia. O cirurgião plástico e o otorrino, laringologista. Aliás, o doutor Alexandre Filippo, aqui em São Paulo, um dos grandes cirurgiões de desvio de septo e de cirurgia de nariz. Então, as duas equipes funcionam juntas. O cirurgião plástico tira a gordura, faz uma incisão pequena aqui, entra aqui, limpa toda a gordura, como é o caso das cirurgias estéticas, né? E os otorrinos põem o osso no lugar, junto com o plástico. Então, o seu nariz fica funcionando bem, você respira bem, entra o ar. E essa cirurgia de desvio do septo, onde você não respira, o SUS autoriza a sua cirurgia. Por quê? É uma cirurgia não estética, mas é uma cirurgia funcional. É uma cirurgia de reparação. Agora, o SUS, por exemplo, ele aceita uma cirurgia de uma pessoa que sofreu bullying a vida inteira por ter um nariz grande e tem uma vontade de operar até para autoestima, né? Para elevar a autoestima. O SUS aceita isso? Não, geralmente, cirurgia de reparação ou cirurgia estética, o SUS ele não aceita. O que aceita atualmente é a mulher que tem um câncer de mama, ela vai para o centro cirúrgico, nós fazemos a mastectomia, ou seja, a gente retira a glândula mamária, retira todo o tecido que está embaixo da pele e na hora a gente coloca uma prótese nessa mulher. Então é uma cirurgia de reconstrução e ao mesmo tempo é uma cirurgia plástica para você ficar bem, voltar ao que você era. Aí o SUS autoriza. Entendi. Mas não é, por exemplo, quando eu tenho um nariz grande ou então uma outra coisa que pode mexer com a minha autoestima, que o SUS vai autorizar. Até pode ser que autorize. Bom, a gente aprendeu aqui sobre rinoplastia, sobre cirurgia no nariz. E vamos falar também sobre redução de mama. E tem uma telespectadora aqui no nosso estúdio, né, Renatinha, que ela fez essa redução. É isso mesmo, Tícia. A Andressa está aqui, 21 anos, casada, linda, com a autoestima lá em cima, mas nem sempre foi assim, né, Andressa? Quando é que você percebeu que era preciso reduzir a mama? Por volta de uns 12, 13 anos, eu comecei a me sentir um pouco deslocada, perto das minhas amigas de escola, e vi que não era normal. Mas a minha infância sempre fui gordinha, então minha mãe falava assim, é gordurinha. O tempo foi passando e quando estava da pré-adolescência para a adolescência... Você tem quantos anos aí? Nessa imagem, a gente tá vendo essa foto aqui, você está com um vestido, Sim. Né? E a mama, ela está mais em destaque. Você tem quantos anos Eu aí? tinha 14 para 15 anos, isso foi na minha formatura da 8ª série. E nessa idade, quando você olhava para suas amigas, você percebia que havia diferença? Ah, sim. As meninas da minha idade tinham seios normais, nem muito grande, nem muito pequeno, normal. O meu sempre foi avantajado, maior do que o comum. E para fazer atividades na escola, você conseguia? Conseguia sim, porque era obrigatório, mas eu sentia muita dor nas costas, não era todo o movimento que eu conseguia fazer, não era tanto tempo que eu conseguia correr, igual as minhas colegas. E nessa imagem aí, você usava um sutiã, qual era o tamanho, Andressa? Eu usava 54. Com 15 anos? Com 15 o teu anos. tamanho já era 54? 54. E foi aí que você procurou um médico, e qual foi a orientação nesse Comecei momento? a reclamar para minha mãe que eu estava sentindo dor na coluna. E aí nós procuramos um médico, a princípio do SUS.
E passei no médico, o médico falou para minha mãe que a minha cirurgia não era estética. Era uma cirurgia que precisava ser feita por conta da minha coluna. Ela já estava sendo danificada e por conta da minha idade, mesmo menor de idade, era recomendado fazer. Como ia ser um processo longo, um processo demorado, nós procuramos uma opinião de um médico particular. E foi aí que explicou para minha mãe, fiz os exames e nós resolvemos fazer a cirurgia. Você tirou quanto? Eu tirei ao todo, eu fiz 2 cirurgias em 1 ano para obter o resultado ideal que eu quis. Foram 3,9 kg. Nossa, que alívio! Muito. Quase 4 quilos Quase que 4 você carregava. Exatamente. Doutor Sproisser, a Andressa tirou quase 4 quilos de mama, então com certeza um alívio para a coluna. A partir de que momento a pessoa pode, né, e deve fazer a cirurgia da redução da mama? Ó, o doutor vai responder isso, Renatinha, e todas as outras dúvidas, vai falar sobre redução de mama entre as mulheres e os homens também, porque tem muitos homens que fazem essa redução. Vai explicar tudo direitinho logo depois do intervalo. Já voltamos, não saia daí, hein? De volta com Hoje em Dia e no Você e o Doutor de hoje estamos falando sobre plásticas corretivas. A gente já mostrou aqui rinoplastia, que é a cirurgia feita no nariz. O doutor explicou o que deve e o que não deve ser feito, quem deve fazer e quem não deve. E também a gente mostrou antes do intervalo uma telespectadora, Andressa, que ela tirou 4 quilos de mama. A gente vai falar agora sobre redução de mama. E eu queria até perguntar para o doutor se isso é muito comum. E eu imagino, doutor, a dor que a Andressa devia sentir, né? Imagina carregando 4 quilos de mama, a dor nas costas que ela devia sentir. Então, esse é um problema muito comum que as mulheres enfrentam. E geralmente esse problema começa na adolescência. A adolescente, ela começa já a ter essa mama muito grande. Isso dificulta a atividade física, dormir à noite, se locomover, o uso do sutiã fica muito apertado, ela começa a não respirar direito. Era isso? Eu queria até aproveitar e perguntar para a Andressa, era isso que acontecia com você, Andressa? Exatamente. É, muita dor nas costas, você não conseguia respirar também? Muita falta de ar, por conta de ser muito, e até para dormir eu tinha que dormir de sutiã, para me sentir mais confortável. Então essa cirurgia é muito indicada para quem tem muita mama, né, doutor? Então, nesse caso, aqui tem uma mama para vocês verem na tela, e ela é de perfil. Vocês estão vendo agora uma mama de perfil. Olhem que a mama tem pele, tem a gordura, essa coisa amarela aqui, e tem as glândulas mamárias por onde o leite é formado e aí o nenenzinho mama, o leite sai. Então, quando o cirurgião decide operar a mama, e ele examina bem a mama, faz ultrassom da mama, faz mamografia da mama, muitas vezes tem que fazer até ressonância magnética para estudar quanto de tecido vai tirar. Então, geralmente faz uma incisão ou aqui no mamilo, ou uma incisão embaixo, em forma de T invertido, onde ele suga a mama por lipoaspiração ou lipossucção, e ele retira glândulas mamárias também. Então, uma das coisas que quem sofre a redução da mama tem que saber é que muitas vezes a amamentação pode ser mais dificultosa. Então, a mãe, por exemplo, dá de mamar 20%, e dá o leite como complemento. Como complemento. Acho que foi o seu caso, né? Exatamente. Meu filho está com 1 ano e 6 meses e eu amamentei até os 2 meses complementei. Desde que saiu do hospital foi complementando. Mas você conseguiu amamentar pelo menos um pouquinho? Consegui. Bem pouco, mas consegui. Porque na hora da cirurgia, o cirurgião plástico muitas vezes tem que optar em retirar a glândula mamária. E se não retira bem, a glândula volta a crescer novamente. E isso é um problema, porque você tem que ser reoperado. E a cirurgia de redução de mama, você não tem necessidade de colocar prótese mamária, porque o cirurgião consegue reconstruir a mama com o que ele tem aqui dentro. Agora, o paciente, ele pode decidir quanto que ele quer que tire, que faça nessa redução, quantos quilos quer que tire, ou isso o médico que decide? Então, geralmente existem fotografias, modelos, o exame, ele vai fotografar a paciente, vai discutir com ela quanto que seria o ideal para a idade dela, para a altura dela e para o porte físico que ela tem. Porque muitas vezes você tem uma mulher que é uma mulher grande, forte, ela não vai querer ficar com uma mama muito pequenininha. Então, mais ou menos, existe um exame clínico que o plástico faz, mais a paciente, a vontade dela, e os dois entram em sintonia para ver quanto que ela vai tirar e quanto vai ficar bonito para ela.
e tem que ter funcionalidade. Depois dessa cirurgia, a vida melhorou, ela está fazendo atividade física, está dormindo melhor. Para isso que serve essa cirurgia reconstrutora. E redução de mama não é só para mulher, não. A cada 4 homens adultos, um precisa fazer uma cirurgia de ginecomastia. E tem até um telespectador aqui no nosso estúdio, que é o Gregory, que está aqui com a Renatinha, que também fez essa redução, né? Não, ele ainda não fez, Tícia. Ele está, né, buscando, está tentando, está no processo, está juntando dinheiro. Agora, só um detalhe. Todo mundo, quando senta, fica na postura. E o que eu percebo em você, Gregory, é que você senta assim. É uma forma de esconder. É uma forma de esconder. E, além disso, o Gregory também, claro, a mulher, né, usa o sutiã como forma de aliviar também a dor na coluna, mas o homem, você usa uma camiseta, é isso, Gregory? Eu uso uma camiseta de malha mesmo, normal, mais justa, mais ajustada no corpo, para não ficar tão à mostra e não ficar tão à vista. Tudo isso para tentar esconder. Exatamente. Agora, desde quando que você percebeu que a tua mama, ela crescia mais do que o dos outros meninos? Eu acho que eu tinha por volta de 11 a 12 anos, né? Mas eu ainda não sabia muito bem o que era e eu só fui ter um diagnóstico clínico por volta dos 15 anos. Você sofria muito bullying na escola? Sofria um pouco sim, porque eu sempre tentava esconder, colocava roupas mais largas, moletons, mas às vezes quando eu não conseguia, quando eu estava de camiseta, os outros meninos reparavam, vinham querer saber o que era, tentavam tirar a camisa para saber o que era, eu não deixava, eu acabei me isolando socialmente por causa disso. Nessa foto aqui, ó, que a gente está mostrando, você está com a camisa polo. O que te incomoda nessa foto, por exemplo? Para mim, polo é a pior camisa que eu posso usar na vida, porque ela marca muito essa região aqui, né, do mamilo. Fica muito marcado, causa um desconforto. Isso que a minha ginecomastia ainda é um grau 1, é um grau menor, então, mas mesmo assim, para mim ela causa um desconforto muito grande. E você criou um grupo nas redes sociais, né, com outros homens que também têm o mesmo problema para discutir sobre o assunto. O que as pessoas mais reclamam? Na verdade, o que os homens mais reclamam da ginecomastia é o fato de eles não terem a liberdade, não se sentirem à vontade de ir para uma praia, que é uma coisa tão normal, e tirar a camisa para tomar um sol ou para entrar na água. Até para entrar na água é difícil, porque você sente vergonha do seu corpo. Essa é a realidade. E né? você hoje está juntando dinheiro para fazer a cirurgia, para o processo pós-cirúrgico. Correto. E o que você espera? Qual é a tua expectativa? Eu acho que é uma recuperação da autoestima mesmo, assim, ser uma pessoa mais segura de si. E usar qualquer tipo de camisa. E não ter que pensar mais em que tipo de roupa eu vou vestir. Eu comprar qualquer coisa que eu goste e não o que esconda. Então, boa sorte, que dê tudo certo. Agora, doutor Sprouse, quem é que pode fazer essa cirurgia? Então, normalmente, sabe, Renata, a gente tem vários tipos de ginecomastia. A gente tem a ginecomastia 1 e vai até o tipo 4 aqui. É o grau 1 que ele falou. Tipo? Ele é o tipo 1, é esse daqui. Mas já a gente continua falando sobre isso, né? Eu vou te falar que o Gregory, eu achei que ele já tivesse feito a cirurgia, porque realmente ele está bem disfarçado, a gente não vê nada aqui. Então, o Gregory é o grau 1. Tem ainda o grau 2, o grau 3, o grau 4, que você vai explicar tudo pra gente. E também a diferença entre redução mamária da mulher e a redução do homem. Será que é feito igualmente? Será que não? Também a gente vai falar sobre orelha de abano. Você que tem orelha de abano, que precisa levantar a sua autoestima, que não sabe o que fazer, fique ligado que a gente já volta. Não saia daí. De volta com Hoje em Dia, estamos falando sobre plásticas corretivas. E eu fiquei impressionada aqui, hoje aprendendo com o doutor, que a cada 4 homens, um sofre com ginecomastia. Olha que nome difícil, doutor. Eu queria saber o que significa isso. Que eu sei que quando você tem isso, você tem que fazer uma redução de mama, porque tem muitos adolescentes que crescem, né, com isso, e aí sofrem bullying na escola, tem preconceito. Então, realmente, precisa fazer essa cirurgia para levantar a autoestima, né? Agora, o que é ginecomastia? Então, geralmente em medicina, as doenças, elas se dividem em duas, né? Gineco é mulher e mastia é mama.
Então, são homens que têm a mama grande. Por que acontece isso? Então, geralmente, no corpo do homem, a gente tem dois hormônios, a testosterona e o estrógeno. Mas o homem tem muita testosterona e pouco estrógeno. Então, quando a criancinha nasce, o nenê nasce, homem, quando ele nasce, a maioria tem, mais da metade das criancinhas tem ginecomastia, os homens. Por quê? Porque eles pegam o hormônio da mulher, o estrógeno da mulher, e ficam no corpinho deles ainda. Então, a grande parte dos recém-nascidos tem ginecomastia, pode reparar. Mas depois de alguns dias ou semanas, isso aí já resolve. Na adolescência, quando você entra na adolescência, você pode ter um desequilíbrio da testosterona e do estrógeno. O estrógeno é da mulher e a testosterona é do homem. Mas todos nós, o homem, tem também estrógeno. Então, existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer com que a mama do homem cresça. E se na adolescência, você está vendo o nosso programa, mas na adolescência você tem mama grande, tem ginecomastia, você vai ao médico, geralmente o que esse médico vai falar? Espera um tempo de 6 meses, 8 meses, 1 ano, até 2 anos, para ver o que vai acontecer. Porque às vezes em 2 anos regride a ginecomastia. Mas tem algum remédio que você tem que tomar Então, para isso regredir ou não? Já vai para a operação mesmo, para a cirurgia? Tem tratamento químico, tem tratamento farmacológico. A gente pode dar, por exemplo, tamoxifeno, raloxifeno, que são substâncias que atuam no câncer da mulher, mas são antagonistas do crescimento da mama. Então, muitas vezes, o homem tomando essas substâncias pode ser que segure e diminua a ginecomastia. Agora, como tem vários tipos de ginecomastia, aqui embaixo tem o tipo 1, tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, cada caso desse tem um tipo de tratamento. O que geralmente o cirurgião faz? Aqui vocês estão vendo agora a mama do homem de perfil. Ele faz ultrassom, mamografia, vários exames, e o cirurgião tem certeza de quanto tecido de gordura tira por lipossucção, ele faz uma sucção nessa gordura, ou se realmente ele tem que tirar toda a glândula mamária do homem. Mesmo tipo 1, às vezes, tem que fazer esse tipo de cirurgia. Muitas vezes tem. A gente até mostrou o Gregory aqui no nosso estúdio e ele realmente precisa fazer essa cirurgia. O caso dele é o tipo 1, né? Eu conversei com o Gregory, ele me falou que já fez todos os exames, o ultrassom, a mamografia, tem indicação cirúrgica. Gregory, você chegou a tomar remédio, né? Tomei, cheguei a tomar remédio. E por falar em remédio, vocês de casa tomem cuidado. Por quê? O uso de álcool, maconha, alguns remédios como aldosterona, alguns antidepressivos, até remédio para o coração, eles podem levar à ginecomastia. Então, por exemplo, o adolescente que começa a beber pode ter problemas de ginecomastia. E a gente vai mostrar aqui uma cirurgia feita, uma redução de mama masculina. Vocês vão ver o antes e o depois, vocês vão ficar impressionados. Bom, chegou o momento da gente se surpreender, você vai ficar impressionado com a cirurgia de mama masculina, o antes e o depois. Olha essa foto aí, gente, olha isso. Essa é a foto do antes e do depois, né, doutor? Então, no lado direito, no lado esquerdo, a gente vê a pessoa com a mama grande, fez os exames, mamografia, ultrassom, e lá direita, logo depois da cirurgia. E esses casos são muito frequentes, principalmente em quem usa anabolizantes, testosterona injetável. E a gente discute muito com o João Carlos Sampaio Góes, que me ajuda muito nesses casos, que são muito difíceis. E nesse caso, doutor, que eu estou vendo que uma mama parece bem e outra coisa diferente da outra. interessante é que a ginecomastia no homem, a mama direita pode ser maior que a esquerda e vice-versa. Nesse caso, foi isso que aconteceu. Nesse caso, foi isso que aconteceu. Então, é muito frequente as mamas serem diferentes no caso do homem, por esse desequilíbrio hormonal também. Olha, a outra foto também. Isso é muito importante. Está vendo a diferença? Isso mexe com a autoestima do homem. O homem normalmente deixa de ir para a academia, de ir para a escola, deixa de até tirar a roupa na praia para ir, porque ele evita isso daí. Causa um problema psicológico muito importante. Isso, como eu falei, tem que ser discutido com o plástico, e a gente discute muito esses casos com o grupo de cirurgia plástica que sempre assessora a gente. Agora, para fechar essas plásticas corretivas que a gente está falando aqui, a gente vai falar sobre orelha de abano. Muitas crianças nascem com orelha de abano e na adolescência sofrem bullying, querem fazer a cirurgia. O que é indicado? É fazer quando criança, na adolescência ou se não na fase adulta? O doutor vai explicar tudo isso pra gente, só que não sai daí, que é já depois do intervalo. Mas vamos voltar aqui para o doutor. A gente está falando sobre orelha de abano. O que tem na sua mão, doutor? Então, aqui na minha mão tem o aparelho do ouvido e a gente tem aqui o pavilhão auditivo externo. Eu estou com a orelha aqui na mão, ó.
E agora eu vou virar para vocês, a gente está falando da orelha de abano, né? Às vezes a criança nasce já com essa parte aqui muito grande. Muito grande. E atrapalha não só na estética, mas atrapalha também na hora de você dormir, na hora que você vai fazer atividade física, etc. Por quê? Aqui nessa fotografia embaixo, vocês vão ver uma criança com essa diferença aqui. Olha, aqui ela tem a orelha grande, chamada orelha de abano, e aqui é normal. Compara uma com a outra. Já dá para ver. O que acontece? Nos Estados Unidos, na Clínica Mayo, por exemplo, que tem um grande centro de cirurgia plástica, a criança com 3 anos já pode indicar fazer cirurgia. A partir de 3 anos de De idade? 3 a 5 anos. No Brasil, essa indicação é a partir dos 7 anos de idade. Por que tem essa diferença? Muitas vezes existem as sociedades americanas e brasileiras, claro, sempre tem algum diferencial, mas o Brasil, os Estados Unidos é muito preocupado com a parte legal, a parte da lei, a proteção da criança. Ó, a gente está vendo agora as fotos do Então, antes e do depois, ali, né, ó, doutor? Aquela da esquerda, a criança realmente com uma orelha de abano importante, deve incomodar muito. E depois da cirurgia. E essa cirurgia, agora lá, antes do lado esquerdo e depois, não só melhora a estética, mas também a criança dorme melhor, não tem dor, não incomoda. E não sofre Pode- bullying, né? Porque bullying... O bullying, a na parte escola- psicológica é muito séria. Agora, como que é feita essa cirurgia, Então, doutor? aqui o cirurgião plástico, ele vai pegar atrás da orelha, como eu falei aqui, ó, nessa parte de trás. Olha, aqui vocês estão vendo a parte de trás da orelha, tá? Ele vai abrir assim, vai pedir para o assistente abrir mais aqui essa parte de trás. Ele vai fazer uma incisão em semilua com o bisturi. Ele vai abrir essa região. Ele vai pegar um afastador. Ele vai tirar logo embaixo da pele. Existe a cartilagem da orelha. E aqui ele pode fazer duas coisas. Se a orelha de abano for muito grande, ele pode retirar uma parte. Ó, ele corta uma parte e ele tira fora. Tirou fora. Se não for muito grande, ele pode só dar uns pontos, como vocês estão vendo aqui, dobrar essa cartilagem e depois ele vai suturar a pele em cima da cartilagem. É uma cirurgia rápida, doutor? É uma cirurgia de 1h30, por aí, 2 horas, as duas orelhas. E a recuperação é tranquila? É fantástica. E aqui você tem a cicatrização e aqui o pós-operatório. E tem aquela coisa de não poder usar óculos, isso você pode usar. Hoje em dia você faz um curativo depois? bem feito aqui, ó, e o óculos vai em cima, quer dizer, não tem nenhum problema. No pós-operatório Pode, já? Pode usar. Claro que tem óculos especiais que você põe só na lateral da testa, mas a haste não vai ter nenhum problema. Pode comprimir, que até vai estar bem, um curativo bem comprimido e ajuda muito a estética da pessoa. Doutor, muito obrigada pelas Eu que suas agradeço. explicações, que são Boa sempre semana a todos. muito bem-vindas, né? A gente Obrigado. fica aprendendo aqui com você e muito feliz, viu? Muito obrigado. Então, até Cicely. semana que vem. Até a semana que vem.